o papel que a Escritura tem nesse processo de olharmos para Cristo. Nós não vemos Ele hoje. Nós não estamos no Monte Santo olhando com os nossos olhos o Cristo transfigurado diante de nós. Como é que nós podemos ver Cristo cheio da sua glória? Como é que nós podemos ver a glória de Deus na face de Cristo? Abra comigo, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo 3. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, o apóstolo Paulo diz: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como se por um espelho a glória do Senhor, e somos transformados, somos transfigurados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Paulo, como é que nós podemos contemplar a face do Senhor e ser transfigurados de glória em glória? Olha o verso 15. Até hoje, na sinagoga, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração dos judeus. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Como é que nós vemos a glória de Deus na face de Cristo? Lendo a Bíblia. Não é isso que nós estamos fazendo aqui hoje? Como é que nós estamos vendo pela fé o Cristo transfigurado? É lendo o relato da transfiguração de Cristo. Pela fé, Cristo está diante de nós transfigurado, cheio de glória. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, no verso número 3, ele diz: Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Como é que nós vemos a Cristo cheio de glória? Conhecendo a Escritura. A Escritura não é um fim em si mesma, ela é um meio. Isso talvez responde porque você tem dificuldade de ler a Bíblia. Porque você olha como se fosse uma tarefa, um mandamento, um peso. Eu tenho que ler a Bíblia. Não. A Escritura é o meio pelo qual você conhece e chega-se a Deus. E Deus é a coisa, a pessoa mais importante e mais bela do mundo. Portanto, a Escritura vai nos levar, vai nos guiar pelas mãos a esse Deus, ao Cristo transfigurado. Portanto, irmãos, não tem segredo. É necessário, é importante, é crucial lermos a Escritura, conhecermos a Escritura, ouvirmos a Escritura, falarmos da Escritura, para que a glória de Deus seja desvendada no coração das pessoas através do conhecimento. O apóstolo Pedro diz isso na carta. O verso 18 que nós terminamos de ler, o verso 19 ele diz: sabe qual é a conclusão que eu tenho, irmãos? Com o relato da transfiguração, Moisés e Elias, a conclusão que eu tenho é que nós temos a palavra profética ainda mais pesada para nós. Em outras palavras, Pedro diz: a aplicação prática que eu tenho do monte da transfiguração é que eu devo olhar com mais atenção ainda para os profetas, para a palavra de Deus escrita, porque ela está falando desse Cristo glorioso. Como é que você se relaciona com a Bíblia, irmão? O texto ainda diz que eles subiram ao monte para orar, e quando Jesus estava orando, ele se transfigurou. E a pergunta é: como é que você se relaciona com a oração? A oração também não é um fim em si mesmo, é um meio até Deus. Bíblia e oração são as duas pernas do cristão, são as duas asas que o fazem voar para a glória de Deus.